Salve, salve, minha gente. Bora lá a mais uma aulinha de matemática. Galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos trabalhar o conteúdo relacionado a ângulos, tá certo? Então, segundo a ideia aqui, né, ângulo é toda região do plano convexo ou não convexo, né, determinada por duas semirretas de mesma origem. Duas semirretas de mesma origem. Então é importante que você estudou lá no sétimo ano um conteúdo sobre retas. Você estudou lá a ideia de reta, né? A reta, ela tem esse comportamento aqui, né? Ela é infinita para ambos os lados. Isso é reta. Só que aqui nós estamos falando de semi-reta. Aí também nós estudamos o chamado segmento de reta, né? Que você tem aqui uma reta e essa reta ela é dividida por dois pontos aqui em comuns, o A e o B, né? Então, para você se deslocar de A até B, o caminho mais correto seria isso aí, através desse segmento, não é? Por aqui seria mais complicado, né, de eu chegar de A até B. Então, esse intervalo aí entre A e B, a gente diz que é um segmento de reta. E eu tenho essa mesma aqui, a mesma ideia, é isso? Para uma semi-reta, não é? Aqui nós vamos ter uma reta e ela dividida aqui, marcada por um ponto A. Isso aqui é uma semi-reta, né? Então, quando ele diz, ela é marcada por duas, aliás, ela é marcada por duas o que? Semi-retas, que são essa aqui, por um determinado ponto. Ao mesmo tempo que você estudou essa reta, o segmento de reta e semi-reta, você estudou as retas, aquelas que são paralelas, e estudou as retas que são o que? Concorrentes. E também as perpendiculares. Viu? Você estudou isso aí. O que são essas retas paralelas? Paralela, tá aqui. Eu tenho duas retas paralelas. Uma é paralela à outra. Se elas são concorrentes, elas vão que se cruzar. Então, o que vai originar, galera, o ângulo aí é justamente o cruzamento, né, dessas retas, ou seja, dessas duas semi-retas, ó, quando é traçado dessa maneira, né? Se elas são traçadas, ela marca um ponto em comum aqui, ó. Essa região convexa aqui é chamada de ângulo, né? Então nós temos aí essa ideia relacionada à questão de ângulo. Então, dentro desse conhecimento relacionado aos ângulos, eu tenho muitas coisas que a gente já estudou lá no sétimo ano, né? Nós vamos ter o que? As representações desses ângulos, né? Como é que eles acontecem, tá bom? Então, vou apagar aqui para a gente representar eles, tá certo? Então, vamos apagar aqui. Então, a origem aqui dessa ideia de ângulo, né? Através desse cruzamento dessas duas semi-retas, tá bom? Então, para ver essa questão de ângulo, gente, nós vamos ter a seguinte ideia. Nós vamos ter esses ângulos e sua classificação. Nós vamos fazer aqui uma classificação deles, né? Nós vamos classificar. Primeiro, nós vamos estudar aqui e mostrar para vocês relembrarem o ângulo reto, não é? Nós vamos ver aqui, ó, o ângulo reto, não é? Qual é o ângulo reto, gente? Qual é o ângulo reto? Né? Vocês lembram do ângulo reto? Eu tenho aqui uma circunferência, né? Que é uma meia volta. Essa meia volta, ela corresponde... Essa meia volta não, essa volta completa, qualquer circunferência, ela é equivalente a quanto? 360 graus. Um ângulo reto é a cadeirinha que vocês sentavam aí na escola. Ela tem o formato de um ângulo reto.
né? Esse quadrado, esse retângulo, né? Isso aqui é um ângulo reto, ou seja, todo ângulo reto, né, é marcado por essa denominação aqui, em que ele é um ângulo de quê? Um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto, ele é um ângulo de 90 graus, né? Então, digamos, eu tenho essa representação aqui, ó. Isso aqui, né, é um ângulo reto. Olha aí, ó, é um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, a partir desse ângulo de 90 graus, né, que é chamado ângulo reto, a gente vai escrevendo os outros. Vou escrever aqui o chamado ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é um ângulo mais fechado, ele é um ângulo menor que 90 graus. É como se fosse bem aqui, ó. Por exemplo, isso aí eu tenho um ângulo agudo, né? Um ângulo agudo, ele é um ângulo menor que o ângulo de 90 graus, né? Ele é um ângulo menor do que o ângulo de 90 graus. Então vamos fazer essa representação. Ó, ele pode ser assim, ó, nessa região aqui, tá bom? Por quê? Porque bem aqui eu teria o ângulo reto, né? Ó, bem aqui eu teria o ângulo reto. Então o ângulo agudo, ele é um ângulo que menor do que o ângulo de 90 graus, tá certo? E aí depois disso aí, vamos partir aqui o quadro, que é muito grande, né? Vamos apagar aqui essa referência, depois a gente escreve ela aqui do outro lado. Vocês lembram que eu tenho o chamado ângulo obtuso, né? O ângulo obtuso vai ser um ângulo maior do que 90 graus. Ele é um ângulo aberto. É como se fosse aquelas cadeiras que as mulheres ficam deitadas na praia, ó. Isso aqui, ó. Isso é um ângulo, né? E tem essa abertura, é um ângulo obtuso, é um ângulo maior que 90 graus. Então, um exemplo aqui, né? Ele tem esse formato aqui, é um ângulo maior que 90 graus. Onde seria 90 graus? Ó. Bem aqui seria o ângulo de 90 graus, não é? E aí eu tenho um ângulo de meia volta. Que o ângulo de meia volta é um ângulo que de 180 graus, né? Um ângulo de meia volta, ó, ele é um ângulo de 180 graus, não é? Ó, pronto, né? Chamado de ângulo raso, né? E aí eu tenho também o ângulo de uma volta completa. Qual é o ângulo de uma volta completa? É o ângulo de 360 graus, né? Nós temos aí o ângulo de 360 graus, que é o ângulo de uma volta completa, tá bom? Ok? Então temos essas representações referente a ângulos, né? Nós temos essas representações aí, tá certo? Essa classificação aqui, nós temos o ângulo reto, agudo, obtuso, de meia volta e de uma volta completa, que é de 360 graus, né? Então essa é a primeira parte. Então vamos aqui para frente, eu pegar aqui um apagador. Então vamos, aqui seria a parte 2, né? Se você ver aqui essa parte de ângulo, a parte 1, essa aqui seria a parte 2, e nós vamos para a parte 3 agora, tá certo? Então deixa eu apagar aqui. Na parte 3, gente,
Na parte 3 nós vamos para... Na parte 3 aqui, vamos para os ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes, né? Ou consecutivos, né? Os ângulos adjacentes ou consecutivos, eles podem ser desta forma, né? Não. Olha aí. São ângulos adjacentes consecutivos, né? Então pode ter essa representação aqui, entendeu? Ou seja, eles têm essa divisão. Adjacente é do lado do outro, ou seja, é vizinho, é perto do outro, né? Eles não têm um ponto em comum. Ele é diferente dos ângulos que são congruentes. Que na próxima, aqui no 04, nós vamos estudar a bissetriz de um ângulo. Na bissetriz é uma reta que você traça e aí ela vai gerar dois ângulos congruentes que têm a mesma medida, tá certo? Então esses ângulos aqui adjacentes, eles não têm um ponto em comum, né? Eles são ângulos aí diferentes, ou seja, mas são próximo um do outro, né? São adjacentes, né? Aí eu tenho agora a bissetriz, né? Tem uma bissetriz, ó, 4 tem uma bissetriz de um ângulo. Pronto, tem uma bissetriz de um ângulo, né? Tem uma bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo, ela vai gerar ângulos congruentes. É isso aqui. Digamos que eu tenho esse ângulo aqui, né? Eu tenho esse ângulo. Vou separar ele aqui. Tenho um ângulo AOB, né? Eu tenho um ângulo aí AOB nessa bissetriz. E a bissetriz, ela é essa semirreta que é traçada aqui ao meio, né? Dessa região convexa. Digamos que aqui seria um ponto C, né? Ela vai formar dois ângulos com a mesma medida. Isso aqui. Esses ângulos aqui serão ângulos o quê? Eles serão congruentes, né? Eles serão ângulos congruentes. Digamos que esse ângulo aqui, o ângulo AOB, ele seja um ângulo de 50 graus. Digamos que esse ângulo AOB, ele seja um ângulo de 50 graus. Quando foi traçado a bissetriz OC, vamos escrever bem aqui o C, OC, ela dividiu em partes congruentes. Então significa dizer que eu tenho aqui 25 graus e eu tenho aqui também 25 graus, né? Então eu posso também dizer agora que o ângulo AOC é 25 graus. E posso dizer também que o ângulo COB também é um ângulo de 25 graus, porque ele dividiu em duas partes e dividiu ao meio. E esses ângulos se tornaram o quê? Congruentes, né? Ângulos que têm a mesma medida, tá certo? Então, essa aqui é a bissetriz de um ângulo. Então, a parte ângulos adjacentes são esses vizinhos que têm um ponto que não são comuns, né? E a bissetriz é essa reta que passa aqui e divide o ângulo em duas partes congruentes, com o mesmo valor, né? Então vamos para frente para a gente terminar, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Depois disso, nós vamos ter agora, galera, aqui no 5, né? 0,5, deixa eu ver. Nós vamos ter os ângulos. No 0,5 nós vamos ter os ângulos complementares. Aí depois nós teremos os ângulos suplementares.
E por último nós temos os ângulos opostos pelo vértice, que são chamados ângulos OPV, né? Ângulos OPV, tá bom? Então rapidinho aqui, esses ângulos complementares, toda vez que se tratar de ângulos complementares, o seu complemento, eu estou falando de ângulo de 90 graus, não é? Toda vez que eu for ângulos complementares, tá? Eu estou falando de quê? De ângulo de 90 graus. Eu tenho um ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui. Tá? Tenho essa bissetriz que é traçada aqui. Esse ângulo aqui mede 50 graus, né? Então eu pergunto a vocês, qual é o complemento dele? O complemento dele aqui vai ser quanto? 40 graus, porque a soma desses dois aqui vai gerar quanto? 90 graus, que é um ângulo reto, tá certo assim? Os ângulos suplementares, quando for ângulos suplementares, vai ser sempre 180 graus, ou seja, meia volta. Meia volta, tá certo? Sempre meia volta. Então, digamos que eu tenho isso aqui, ó. Tenho esse ângulo aqui. Tenho esse ângulozinho aqui, né? Tenho esse aqui. E tenho esse aqui. Pronto. Então, digamos que esse ângulo aqui mede 100 graus e esse aqui mede x, né? Então, qual é o suplemento desse ângulo? Qual é o suplemento? O suplemento aqui, x vai ser igual a quanto? Igual a 80 graus, porque você tem um ângulo de meia volta. Toda vez que se tratar de ângulo suplementar, você está falando de 180 graus, tá certo? E os ângulos opostos pelo vértice serão isso aqui. Pronto. O vértice é isso aqui, ó. Esse ângulo aqui tem a mesma medida desse. Esse é A, esse é A. Então, diferente desse aqui que é X, diferente desse aqui que também vai ser X ou Y, né? Os ângulos opostos são opostos pelo vértice. Eles são ângulos congruentes, né? Eles são ângulos congruentes, porque eles têm a mesma medida. Os ângulos OPV, opostos pelo vértice, eles são ângulos o quê? Congruentes, né? Então está fechado essa partezinha da explicação, galera. Valeu.